Bom dia. Olha lá fora por um instante. O sol está nascendo de novo. Ele não falhou. Ele não se atrasou. Como acontece todas as manhãs, desde que o mundo é mundo. E existe um salmo lindo que fala exatamente sobre isso. Ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E depois compara o sol a um noivo que sai do seu tálamo, alegre como um herói, para percorrer o seu caminho. Que imagem poderosa para começar o dia! O sol nasce com alegria, com energia, com um propósito. E eu quero te convidar a começar este dia assim. Bom dia, ovelha querida. Que Deus te abençoe, te guarde e ilumine cada passo teu neste dia que começa. Eu vim orar com você logo nas primeiras horas da manhã. Porque a maneira como a gente começa o dia molda tudo o que vem depois. E não existe forma melhor de começar do que reconhecendo a fidelidade de Deus, escrita no próprio nascer do sol. Respira fundo. E diz comigo, bem devagar: Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu reconheço a tua fidelidade. Assim como o sol nasce todos os dias, tu és fiel todos os dias. E eu começo este dia confiando em ti. Repara no que o Salmo 19 está ensinando. Ele diz que a criação inteira fala de Deus. O céu, o sol, as estrelas. Tudo anuncia que existe um Criador. E é interessante, essa mensagem não usa palavras. O Salmo diz que não há linguagem nem palavras, mas a voz dele se estende por toda a terra. Ou seja, a natureza prega um sermão silencioso, todos os dias, para quem tem olhos de ver. E isso é uma bela lição para nossa correria. A criação não precisa gritar para anunciar Deus. O sol não faz barulho ao nascer. As estrelas brilham em silêncio. E, ainda assim, a mensagem chega a toda a terra. Muitas vezes a gente também quer que Deus fale de forma espetacular, com sinais impossíveis de ignorar. Mas ele costuma falar assim, e no silêncio, na beleza simples das coisas comuns, na paz que chega sem explicação. E quem vive correndo demais acaba não escutando. Por isso, hoje, cria pequenos momentos de silêncio ao longo do dia. Nem que sejam segundos. No meio da correria, respire e diz: Senhor, estou aqui. Você vai se surpreender com o quanto Deus fala a um coração que se dispõe a ouvir. E é por isso que a manhã é tão preciosa. É o momento em que o barulho do mundo ainda não começou. É quando a alma está mais aberta, antes das notícias, antes das cobranças, antes das 1000 vozes que vão disputar a tua atenção. Se você entregar esse momento a Deus, ainda que por poucos minutos, você começa o dia com o coração afinado. E um coração afinado enfrenta as horas seguintes de outro jeito. E isso é um convite para a tua manhã. Antes de mergulhar na correria, para um instante repara. O sol nasceu de novo. O ar entrou nos teus pulmões de novo. O teu coração continuou batendo a noite inteira, sem você precisar mandar. Tudo isso fala da fidelidade de Deus. E se Ele é fiel nas coisas que a gente nem percebe, como não vai ser fiel naquilo que você está pedindo a Ele? E pensa nisso com calma. Quantas coisas aconteceram esta noite sem que você fizesse absolutamente nada? O teu coração bateu milhares de vezes. A tua respiração continuou. O planeta girou. O sol chegou na hora certa. Nada disso dependeu do teu esforço nem da tua vigilância. E se Deus sustenta tudo isso enquanto você dorme, sem você nem perceber, por que você acha que Ele vai falhar justamente naquilo que você entregou nas mãos dele?
A fidelidade dele não começa quando você pede. Ela já está funcionando o tempo todo, silenciosamente, na tua vida. E é por isso que eu te convido a começar este dia com gratidão. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, agradece. Agradece por ter acordado. Agradece pelo fôlego de vida. Agradece pelo sol que nasceu e por mais uma chance de recomeçar. Porque um coração grato enxerga a bondade de Deus onde o coração ansioso só vê problema. Duas pessoas podem viver exatamente o mesmo dia, uma passa por ele reclamando do que falta, e a outra atravessa o mesmo dia percebendo o que tem. A diferença não está no dia. Está no coração. Levanta uma das tuas mãos agora. E declara comigo, com fé, no Deus que faz o sol nascer todos os dias é o mesmo Deus que cuida da minha vida. Ele é fiel. Ele não falha. E hoje, eu caminho confiando na fidelidade dele. Diz outra vez, e assim como o sol nasceu hoje. A bondade de Deus vai me alcançar hoje. E olha o que mais o Salmo 19 diz. Depois de falar da criação, ele fala da palavra de Deus, e usa palavras lindas, a lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Repara nessa expressão, refrigera a alma. A palavra de Deus refresca o coração cansado, como água fresca num dia quente. E é por isso que começar o dia com Deus faz tanta diferença. Não é obrigação religiosa. É refrigério para a alma antes das batalhas do dia. E o Salmo continua, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Alegram o coração. Iluminam os olhos. Ou seja, a palavra de Deus não é peso. Ela é luz. Ela dá clareza para enxergar as situações do jeito certo. E quantas vezes a gente entra num dia com os olhos embaçados pela ansiedade, vendo tudo pior do que é. A palavra de Deus limpa essa visão. Ela ajusta o foco. E faz a gente enxergar a realidade com esperança. E o Salmo diz ainda que os juízos do Senhor são mais desejáveis do que ouro, e mais doces do que o mel. Repara na comparação, mais valiosos que ouro, mais doces que mel. Ou seja, a palavra de Deus é ao mesmo tempo valiosa e agradável. Não é um remédio amargo que a gente engole por obrigação. É alimento que sustenta e adoça a vida. E quem descobre isso não lê a Bíblia por dever. Lê porque encontrou ali uma fonte de vida. Então, se hoje você tiver alguns minutos, mesmo que poucos, guarda um versículo no coração e leva contigo pelo dia. Não precisa ser um capítulo inteiro. Um versículo basta. Repete ele mentalmente no ônibus, na fila, no intervalo. E veja como uma única frase de Deus pode mudar o clima interior de um dia inteiro. E o Salmo 19 termina com um pedido lindo, que eu quero fazer contigo nesta manhã, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Repara nas duas coisas que ele entrega a Deus, as palavras da boca e a meditação do coração. Ou seja, aquilo que a gente fala. E aquilo que a gente pensa. E essas são exatamente as duas áreas que mais precisam de cuidado num dia comum. Porque as palavras podem construir ou destruir. E os pensamentos podem gerar paz ou ansiedade. Então, hoje, entrega essas duas coisas a Deus. Que a tua boca fale vida. E que a tua mente medite naquilo que traz paz. Diz comigo, com fé, e a palavra de Deus refrigera a minha alma. Ela alegra o meu coração e ilumina os meus olhos. E hoje eu vou enxergar cada situação com os olhos da fé. E não com os olhos do medo.
Eu quero te contar sobre um homem que soube unir duas coisas de forma admirável, a oração e a ação. O nome dele era Neemias. Ele vivia longe da terra dos seus pais, servindo no palácio de um rei estrangeiro. Um dia, chegou até ele a notícia de que a cidade dos seus antepassados estava em ruínas, com os muros derrubados e os portões queimados. E aquilo partiu o coração dele. Mas repara o que Neemias fez. A Bíblia conta que ele se sentou, chorou, e ficou dias jejuando e orando diante de Deus. Ele levou a dor primeiro a Deus. Não saiu correndo tentando resolver por conta própria. Ele orou. Ele buscou. Ele esperou. E então, quando chegou a hora, ele agiu. Ele falou com o rei, pediu autorização, organizou os recursos, viajou, inspecionou os muros de noite e reuniu o povo para reconstruir. Ou seja, ele orou como se tudo dependesse de Deus. E trabalhou como quem sabe que Deus age através das nossas mãos. E o resultado foi impressionante. Aqueles muros, que estavam em ruínas havia muito tempo, foram reconstruídos numa velocidade que espantou a todos. Porque Deus estava com ele. E tem um detalhe na história de Neemias que eu amo. Quando o rei percebeu que ele estava com o rosto triste e perguntou o que ele queria, a Bíblia registra algo curioso, e Neemias diz que orou ao Deus dos céus. E então respondeu ao rei. Ou seja, entre a pergunta do rei e a resposta dele, houve uma oração relâmpago. Uma oração de segundos, silenciosa, no meio de uma conversa. E isso nos ensina algo lindo, a oração não é só aquele momento reservado do dia. Ela pode acontecer no meio de uma reunião, antes de uma resposta difícil, no meio do trânsito, na fila do mercado. Você pode orar em segundos, no silêncio do coração, e Deus ouve igualmente. Então, guarda isso para hoje. Se surgir uma situação difícil, uma conversa tensa, uma decisão inesperada, antes de responder, faz como Neemias, em um segundo de oração silenciosa. Senhor, me dá sabedoria agora. Você vai se surpreender com a diferença que essa pequena pausa faz nas tuas respostas ao longo do dia. E outra coisa que me impressiona nele, quando Neemias chegou à cidade, ele não convocou o povo imediatamente. Primeiro, ele saiu de noite, sozinho, e inspecionou os muros para entender a real dimensão do problema. Ou seja, ele orou, mas também estudou a situação com cuidado antes de agir. Fé não é ingenuidade. Confiar em Deus não significa deixar de planejar, de pensar, de se preparar. Pelo contrário, a fé nos dá coragem para olhar de frente para o tamanho real do problema, sem desesperar, porque sabemos quem está conosco. E é isso que eu quero te ensinar nesta manhã. Oração não substitui trabalho, e trabalho não substitui oração. As duas coisas caminham juntas. Se você só ora e não age, falta obediência. Se você só age e não ora, falta direção e força. Mas quando a oração e a ação se encontram, acontecem reconstruções que ninguém esperava. Então, entrega este dia a Deus agora. E depois vai trabalhar com dedicação, sabendo que a mão dele está sobre a obra das tuas mãos. Diz comigo, com fé, eu oro como quem depende totalmente de Deus. E trabalho como quem sabe que Deus age através das minhas mãos. E aquilo que está em ruínas na minha vida, Deus vai reconstruir. Antes de eu continuar, eu quero te fazer um convite, de coração. Se você está começando o dia comigo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o teu primeiro nome. E se houver algo na tua vida que precisa ser reconstruído, um projeto, uma família, uma saúde, um sonho, escreve também, em poucas palavras.
porque eu quero orar por você, pelo nome e por essa reconstrução. Eu vou ler cada comentário e vou apresentar cada nome e cada pedido a Deus nesta manhã. Aqui ninguém te julga. Aqui a gente ora junto. E se essa palavra está te abençoando, deixa o teu like. É um gesto simples que ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão começando o dia agora, assim como você. E se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das nossas orações. E compartilha com alguém que você ama. Alguém que também precisa começar este dia com fé. Agora coloca a tua mão sobre o teu coração. E vamos entregar este dia a Deus. Não tenha pressa. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, eu te agradeço pela tua fidelidade. Assim como fizeste o sol nascer hoje, sem falhar, tu és fiel na minha vida. Eu te entrego este dia. Eu te entrego cada hora. Eu te entrego cada tarefa. E eu peço, vai à minha frente e prepara o caminho. Senhor, assim como puseste no coração de Neemias o desejo de reconstruir, põe no coração de cada pessoa aqui a coragem de recomeçar aquilo que precisa ser recomeçado. Onde há muros caídos, levanta. Onde há portões queimados, restaura. E dá a cada um a sabedoria de orar antes de agir, e a disposição de agir depois de orar. Eu te peço, Pai, que a tua palavra refrigere a alma de cada um hoje. Que ela alegre o coração cansado. Que ela ilumine os olhos de quem está enxergando tudo escuro. E que, no meio das pressões deste dia, cada um se lembre de que tu és bom, e de que a tua bondade nunca falhou. Eu te entrego o trabalho de cada um. Abençoa o esforço das nossas mãos. Dá sabedoria nas tarefas. Dá graça diante das pessoas. E onde houver uma porta de bênção, que cada um saiba reconhecê-la e atravessá-la com fé. Que aquilo que plantarmos hoje renda bom fruto no teu tempo. E eu te peço, Pai, que vais à nossa frente hoje. Que tu chegues antes de nós em cada lugar onde vamos pisar. Nas conversas que vamos ter, prepara os corações. Nas decisões que vamos tomar, ilumina o entendimento. Nos lugares onde a oposição, abre caminho. E nas situações que nós nem sabemos que vão surgir, mas que tu já conheces, protege e conduz. Porque nada do que acontecer hoje vai te pegar de surpresa. E guarda a nossa boca, Senhor, como o salmista pediu. Que a gente não falhe no impulso, nem por mágoa, nem para ferir. Que as nossas palavras hoje edifiquem, e não destruam. Que sejam palavras de vida para quem estiver ao nosso redor. E que, ao fim deste dia, ninguém tenha ido dormir machucado por algo que a gente disse. E guarda também os nossos pensamentos. Onde vier a ansiedade, traz a tua paz. Onde vier a comparação, traz gratidão. E onde vier o desânimo, traz a lembrança da tua fidelidade. E eu te entrego a família de cada um. Os que saem de casa e os que ficam. Estende a tua mão sobre cada um. Guarda-os nos caminhos. Cuida deles enquanto estamos distantes. E que, ao final deste dia, todos nós nos reencontremos em paz, debaixo do teu cuidado. Levanta as tuas mãos mais uma vez e declara comigo, com toda a fé do teu coração: o Deus que faz o sol nascer é fiel na minha vida. A palavra dele refrigera a minha alma. Ele vai reconstruir o que está em ruínas.
E hoje eu vou trabalhar com fé, sabendo que a mão de Deus está sobre a obra das minhas mãos. E agora? Vamos selar esta oração com as palavras que o próprio Senhor nos ensinou. Ora comigo. Devagar. Com reverência. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Diz amém com a tua boca. Diz amém com o teu coração, com toda a fé. Diz, glória a Deus. Agora, ovelha querida, antes de você sair para viver o teu dia, eu quero te dar algumas palavras para guardar no coração. A primeira é esta: de reconstruir leva tempo, e tudo bem. Neemias não levantou os muros num dia. Foi pedra sobre pedra, com o povo trabalhando junto, enfrentando oposição pelo caminho. Se você está reconstruindo alguma coisa na tua vida, seja uma saúde, uma relação, uma situação financeira ou a própria fé, não se desespere com a lentidão. O que importa é continuar colocando uma pedra por dia. E, quando você olhar para trás, vai ver o muro de pé. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o progresso lento. A gente vive numa época que valoriza resultados rápidos, e isso nos faz desprezar o avanço pequeno. Mas Deus trabalha muito com o pequeno e o constante. Uma pedra por dia parece nada. Mas 300 pedras por ano é um muro. E é assim que a maioria das reconstruções acontece na vida real, não num salto espetacular, mas na fidelidade repetida de fazer o pouco que dá para fazer, dia após dia. Então, hoje, não despreze o teu passo pequeno. Ele conta. E Deus vê cada um deles. A segunda palavra é esta: sempre haverá quem debocha da reconstrução. Neemias enfrentou zombaria enquanto trabalhava. Havia gente dizendo que aquele muro nunca ficaria de pé. E olha o que ele fez, e não parou para discutir. Ele continuou trabalhando e orou a Deus a respeito. Então, se alguém duvidar de você hoje, não gaste as tuas energias tentando provar nada. Continua fazendo a tua parte. O resultado do teu trabalho vai falar por você. A terceira palavra é esta: e a alegria do Senhor é a nossa força. Essa frase, tão conhecida, foi dita exatamente naquele contexto de reconstrução, quando o povo estava chorando ao ouvir a palavra. E eles foram orientados a não se entristecer, porque a alegria do Senhor era a força deles. Repara, primeiro vem a alegria em Deus, depois vem a força. Muita gente espera ter força para depois se alegrar. Mas é ao contrário, a alegria em Deus é que produz a força. Então, mesmo que hoje comece pesado, escolhe se alegrar em Deus. E veja a força chegar. A quarta palavra é esta: você não precisa reconstruir sozinho. Neemias não levantou aqueles muros com as próprias mãos. Ele reuniu o povo, e cada família cuidou de um trecho, do pedaço que ficava mais perto de casa. Cada um fez a sua parte, e o muro inteiro subiu. Isso me ensina duas coisas. Primeiro, não tente carregar tudo sozinho hoje. Aceita ajuda. Deixa as pessoas caminharem contigo. Segundo, cuida do teu trecho. Você não é responsável por consertar o mundo inteiro. Você é responsável pelo pedaço que Deus colocou diante de você. Faz bem feito o teu pedaço.
E confia que Deus está cuidando do resto do muro através de outras mãos. A quinta palavra é uma prática simples que pode transformar as tuas manhãs. Antes de pegar o celular. Antes de abrir as mensagens. Antes de mergulhar nas notícias. Dá os teus primeiros minutos a Deus. Nem que seja 1 minuto. Diz: um bom dia, Pai. Obrigado por mais um dia. Refrigera a minha alma. Ilumina os meus olhos. E abençoa a obra das minhas mãos. Porque aquilo a que você dá o primeiro lugar da manhã tende a governar o resto do dia. Se a primeira coisa que entra no teu coração é a preocupação domina. Mas se a primeira coisa é a presença de Deus, a paz dele governa. O começo do dia é como o leme de um barco, pequeno, mas define toda a direção. Eu quero também orar por algumas situações que pesam logo no começo do dia. Por aquele que acorda olhando para uma vida em ruínas e não sabe nem por onde começar. Senhor, mostra a essa pessoa a primeira pedra. Não precisa ser o muro inteiro. Só a primeira pedra de hoje. Por aquele que está desanimado porque a reconstrução está demorando. Senhor, renova as forças dessa pessoa e lembra-lhe de que tu terminas o que começas. E por aquele que enfrenta zombaria ou oposição no que está tentando construir. Senhor, silencia as vozes que desanimam, e faz a tua voz ser mais alta no coração dessa pessoa. E eu oro por aquele que acorda hoje já cansado, porque a noite foi de luta e o sono não veio fácil. Senhor, renova as forças dessa pessoa. A tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Cumpre essa promessa nesta manhã. Onde há esgotamento, derrama o teu renovo. E eu oro por aquele que vai começar o dia num ambiente difícil. Um trabalho onde não é valorizado. Pessoas que não facilitam. Um lugar onde ele se sente sozinho. Senhor, vai à frente dessa pessoa. Dá-lhe graça onde há rejeição. Dá-lhe paz onde há tensão. E lembra-lhe de que o valor dela não depende do reconhecimento das pessoas, mas do teu amor, que é constante e não muda. E eu oro por aquele que precisa hoje de uma direção, que está diante de uma decisão importante e não sabe qual caminho tomar. Senhor, dá sabedoria a essa pessoa. Traz clareza onde há dúvida. Confirma o caminho certo com a tua paz. E não a deixa decidir na pressa nem no medo, mas guiada por ti. Eu declaro sobre a tua vida, nesta manhã, que a tua reconstrução vai avançar. Que a tua alma vai ser refrigerada. Que os teus olhos vão ser iluminados. E que, ao final deste dia, tu vais olhar para trás e reconhecer que a mão de Deus esteve sobre o teu trabalho. Eu creio que, enquanto você ouvia esta oração, algo já começou a mudar dentro de você. O desânimo com que você acordou começou a dar lugar à esperança. A sensação de que nada muda começou a ceder. E uma força nova começou a nascer no teu coração. Isso é a presença de Deus, ovelha querida. Recebe essa força e leva ela contigo o dia inteiro. E eu quero que você guarde no coração, para o resto do dia, uma imagem simples. Pensa num pedreiro construindo uma parede. Se você perguntar a ele o que está fazendo, ele pode responder de duas formas. Pode dizer: estou assentando tijolos. Ou pode dizer: estou construindo uma casa onde uma família vai viver feliz. O trabalho é o mesmo. A diferença está no sentido que ele enxerga. E é assim com o teu dia. As tarefas de hoje podem parecer só tijolos soltos. Mas, aos olhos de Deus,
elas fazem parte de algo maior que está sendo construído na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor. Então trabalha hoje enxergando a casa, não só o tijolo. Por isso, durante o dia de hoje, sempre que a tarefa parecer sem sentido, lembra que Deus está construindo algo através de mim. Sempre que o cansaço bater, declara que a alegria do Senhor é a minha força. E sempre que alguém duvidar de você, repete no coração: eu continuo colocando a minha pedra. O muro vai subir. E deixa eu te lembrar de mais uma coisa preciosa sobre a reconstrução. Neemias enfrentou não só zombaria, mas também ameaças reais. E a solução dele foi genial: o povo trabalhava com uma mão e, com a outra, segurava a arma de defesa. Ou seja, continuaram construindo, mesmo em estado de alerta. E é assim que a gente vive muitas vezes, construindo com uma mão e se defendendo com a outra. Se hoje é assim para você, saiba que Deus entende. Ele não pede que você espere as ameaças acabarem para começar a construir. Ele te dá força para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, até que a obra esteja concluída. E para aquele que sente que já perdeu muito tempo, que a vida passou e ele não construiu o que queria, eu tenho uma palavra de esperança. Aqueles muros ficaram em ruínas por muitos e muitos anos antes de Neemias aparecer. Parecia tarde demais. Mas não era. E não é para você também. Deus é especialista em reconstruir o que ficou parado por tempo demais. Não olhe para os anos perdidos com lamento. Olha para esta manhã com esperança. Porque a partir de hoje, com Deus, uma reconstrução pode começar. Eu te abençoo nesta manhã, ovelha querida. Eu abençoo o teu dia. Eu abençoo cada passo que você vai dar. Eu abençoo o teu trabalho, a tua casa, a tua família. E eu declaro que a fidelidade do Senhor vai te acompanhar, do amanhecer ao anoitecer. Eu abençoo cada nome que ficou escrito aqui nos comentários. E declaro que nenhum desses pedidos vai cair por terra. Cada um será apresentado a Deus. E eu reforço o convite, de coração, deixa o teu nome aqui embaixo. Deixa aquilo que precisa ser reconstruído na tua vida. E volta no fim do dia, ou amanhã de manhã, para me contar como Deus agiu. Porque eu creio que muitos vão voltar com testemunhos de reconstrução. E o teu testemunho vai se tornar fé para outra pessoa que ainda está olhando para os muros caídos dela. Deixa o teu like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa começar bem o dia. Antes de seguir, faz comigo uma última oração curta, do fundo do coração: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Refrigera a minha alma. Ilumina os meus olhos. Guarda a minha boca e os meus pensamentos. Abençoa a obra das minhas mãos. E que, ao anoitecer, eu possa dizer que andei contigo do início ao fim. Em ti, eu confio. Agora vai, Filho de Deus. Vai, Filha do Altíssimo. O dia te espera. Mas você não vai sozinho. O mesmo Deus que faz o sol nascer todas as manhãs vai contigo. A palavra dele refrigera a tua alma. E a mão dele está sobre a obra das tuas mãos. Então trabalha com fé, com alegria, e com a certeza de que Deus reconstrói. Que ele te abençoe e te conduza. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tenha um dia abençoado. E até a nossa próxima oração. Quando a noite chegar.